Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Eu vou hoje pedir para fazer um serviço de utilidade pública, que é explicar o benefício do INSS. O benefício do INSS é regido por uma lei. Essa lei foi feita, então por isso quando você dá entrada aos papéis, primeiramente vai ser visto se você preenche os requisitos que estão na lei. Se o seu benefício for negado, porque ele não está conforme os requisitos que estão na lei, você pode recorrer, você pode entrar na justiça e você pode entrar pela Defensoria Pública e recorrer comprovando o que você quiser. Agora, o juiz é que vai, como não está na lei, como você não preencheu os critérios, o juiz é que vai julgar e pode ser revertida essa negativa. Mas o que eu vou falar aqui é sobre a lei, sobre as pessoas que têm direito, segundo a lei, do benefício que se chama LOAS, a lei, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Eu conheço a lei porque é minha obrigação conhecer a lei, já que eu forneço muitos laudos, então eu tenho que conhecer as leis. Todas as pessoas, principalmente de assistência social, deveriam ler a lei para que elas não deem falsas esperanças às pessoas que atendem, pedindo e dizendo que elas têm direito. Isso, então, é uma coisa que é o desconhecimento da lei. Então, vamos aos critérios da lei. Um paciente com deficiência pode ter direito ao benefício do INSS, desde que a sua doença ela seja classificada como deficiência e incapacite ele para o trabalho. Então, se você tiver uma doença que não te dá incapacidade, você não tem direito ao benefício. É muito comum no posto eu ser procurada e as pessoas acham que tem direito porque a assistente social disse que ela tinha direito porque a criança toma um remédio controlado. Não. Nos casos de epilepsia, onde as crianças tomam um remédio controlado, se elas não possuírem deficiência, que muitas não possuem, elas não têm direito ao benefício, porque o critério não é usar remédio controlado. O critério para o benefício não é fazer uso de remédio de forma contínua, crônica, e nem ser o remédio de receituário controlado. O critério para a doença é que esta doença seja incapacitante para o trabalho, para a vida independente. Então, assim, tem direito o deficiente físico, tem direito o deficiente auditivo, o deficiente visual, o deficiente cognitivo, com deficiência cognitiva. Então, você preenchendo o critério de doença, vão ser vistos outros critérios. O outro critério é que você seja pobre. Pobre quer dizer necessite do benefício. Porém, a lei diz quem é que ela acha pobre. Então, é pobre na forma da lei. Não é pobre como eles acham, como eles escreveram na lei. Então, na lei, pobre é quem tiver uma renda salarial daquela família for menor do que 1/4 do salário mínimo para cada indivíduo. Então, para a lei, se pega o salário da família, do pai, da mãe, quem trabalha, e se divide pelo número de pessoas que vivem na mesma casa. Eles definiram como família quem vive dentro da mesma casa. Se sua sogra vive na sua casa, ela conta. Se por acaso você tem enteados, conta. A madrasta, padrasto, contam. Então você pega a renda familiar, divide pelo número de pessoas que vivem na casa. Se este valor for menor que 1/4 do salário mínimo, então você é pobre na forma da lei. Então você vai preencher o critério de pobre na forma da lei. O problema da doença é apenas na parte da deficiência cognitiva, porque uma deficiência intelectual cognitiva grave é incapacitante.
A pessoa não pode trabalhar, não tem capacidade de trabalho. Porém, os pacientes com deficiência cognitiva leves nem sempre serão classificados como incapazes ao trabalho. Então, não é porque ele aprendeu a ler e escrever, mas ele não acompanha muito bem na escola, que ele vai ser classificado como incapaz. Então, aí está o critério que dá mais problema, é a deficiência cognitiva. Deficiência física, normalmente não dá tantas negativas. Ou você é deficiente físico ou não. Deficiente visual também, auditivo também. Aonde dá mais problemas é que de julgamento, porque quem vai julgar se essa doença é incapacitante ou não é a perícia médica. Quem vai julgar é a perícia, e aí, dentro de uma deficiência intelectual que não seja grave, que está entre a moderada ou a leve, a perícia pode não considerar incapacitante para a vida. E aí você não teria preenchido os critérios de doença incapacitante e pode vir negado o seu pedido. Então, esses são os dois principais critérios que são usados para a aquisição do benefício do INSS. Primeiro, uma doença incapacitante para o trabalho e o outro, a pobre na forma da lei. Existem alguns detalhes que vale a pena ser ditos. Por exemplo, não é permitido 2 benefícios por família. Então, se já existe uma pessoa com benefício na família, então, para se requerer uma segunda pessoa com benefício, o valor desse benefício primeiro será contado como renda familiar. E aí, provavelmente, você não vai cair naquela conta de ter a renda per capita da família menor do que 1/4 do salário mínimo. A outra coisa é que vocês veem hoje em dia, que existem vagas de emprego para deficiente. E se aquele deficiente está trabalhando, o benefício é suspenso enquanto ele está trabalhando, porque o benefício foi dado por uma situação que ele era incapaz. Se ele está trabalhando, então está provado que ele é capaz de trabalhar. Então, por isso, o benefício é suspenso. O outro detalhe são pessoas que têm, por acaso, uma sogra ou uma avó que mora na mesma casa e ela é aposentada. O aposento da avó entra como renda daquela família. Então, aquele aposento que a avó recebe, mesmo que seja o valor de um salário mínimo, mas seja rural, mas ele entra para o cálculo do benefício. Então, por isso, a doença tem que ser incapacitante. E aí acontece algumas situações. Por exemplo, se você tem uma epilepsia, toma remédio controlado, mas você não tem uma deficiência intelectual, você não tem direito ao benefício. Agora, se você tem uma criança especial que tem epilepsia, ela tem uma paralisia cerebral, então ela está em cadeira de rodas, ela tem uma deficiência intelectual grave, ela tem direito ao benefício. Não é porque ela toma um remédio controlado, é por causa da doença incapacitante. Os autistas podem nem tomar remédio controlado, mas o autista, por causa da lei do autismo, foi classificado como deficiente. Então, o autista tem direito ao benefício. Em quesito doença, o outro critério, que é pobre na forma da lei, vai ser também visto. Em todos os casos vão ser vistos esses dois critérios. A doença, se ela é considerada incapacitante, e a renda familiar. Então, você precisa preencher os dois critérios. O critério de doença, incapaz para o trabalho, e o critério pobre na forma da lei. Se você preencher esses dois critérios, você vai dar entrada no benefício, vai ser marcada a perícia, o médico apenas te dá o laudo da doença. O laudo, você precisa de um laudo médico para dar entrada, dizendo que você tem paralisia cerebral, que a criança é autista, que você é um deficiente auditivo, um deficiente visual. Você dá o laudo, é para dar a entrada, mas quem vai conferir se aquela doença